Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, aos apreciadores da Palavra de Deus. E a paz de Deus aos domésticos na fé. Bom, essa nova gravação que eu vou fazer nesse dia é conversar acerca das Escrituras, do Evangelho, da graça, da fé, da doutrina de Jesus Cristo. Quero começar primeiro conversando que o último vídeo que eu fiz, antes desse, eu falava sobre uma pergunta que foi me feito a CCB pentecostal. Eu dei a resposta explicando que Pentecoste e a descida do Espírito Santo naquele dia era a festa. Pentecoste era a festa do judeu e a descida do Espírito Santo era para a igreja de Cristo que estava numa casa à par em oração. E nessa pergunta que fizeram para mim, a congregação é pentecostal, eu até me convoquei, eu fiz uma interpretação ali, até se observar, eu falei uma coisa que equivocada, eu falei uma coisa, volto atrás, peço perdão, errei no falar, eu falei assim, que a CCB é desde lá de trás, não. A doutrina de Jesus Cristo é desde lá de trás. A doutrina que está dentro da congregação cristã no Brasil. A doutrina de Jesus Cristo, ela é pentecostal? Não. A pentecostal, a festa da Pentecoste, pertencia ao judeu. A descida do Espírito Santo é da doutrina de Jesus Cristo, que desceu na casa de oração para os irmãos naquele dia, e aqueles que estavam na festa de Pentecoste, que pertencia ao judeu, correram lá para ver o movimento do Espírito Santo sobre os irmãos, e Pedro levantou e pregou pela primeira vez que quase 5.000 almas se converteram e já se reuniram ali, né? Já se fez um corpo de Cristo, que é a igreja, templo do Espírito Santo, que somos nós. Então, quando eu falei sobre a CCB pentecostal, a CCB é de Brasil. A CCB ela nasceu no Brasil. Ela foi reunida os irmãos anciães e para dar um nome à casa de oração, que por lei se exigia, por lei do país, que colocasse o nome, e buscaram numa união um nome para se colocar, então acharam por bem colocar Congregação Cristã no Brasil, a faixa na igreja, o nome, porque assim a lei exige que faça, tá bom? Então ela nasceu aqui no Brasil, é Congregação Cristã no Brasil. Se ela ir para a Argentina, é Congregação Cristã na Argentina. Se ir para Estados Unidos, Congregação Cristã nos Estados Unidos. E assim por diante. Na África, o país que ela entra, ela é a Congregação Cristã naquela localidade, tá bom? Naquele país. Então é a faixa à frente, o CNPJ, né? Da congregação ali. Então o nome é esse, certo? Nasceu no Brasil, a CCB. Agora, a doutrina que tem na Congregação Cristã no Brasil, a doutrina de Jesus Cristo, nasceu em Jesus Cristo, tá bom? Veio de Jesus Cristo. E tem esse requisito, sim, da descida do Espírito Santo, como teve lá, naquela festa pentecostal, não na festa, mas na casa que os irmãos estavam orando, esperando ser revestido do alto, porque Jesus Cristo falou: não se ausentei de Jerusalém até que do alto seja revestido. Então aquele dia foi o dia do revestimento na igreja. E a congregação
reminiscente daquele tempo. Vem a congregação se renascer, tá? Tudo começou com o irmão nos Estados Unidos, que era italiano, o irmão franciscão. Foi revelado novamente essa graça. Eu tenho o vídeo tudo explicando aí, tá? Não vou voltar a explicar de novo. Quem quiser, procure esse vídeo e vai achar. Que, como nasceu, voltou novamente a doutrina de Jesus Cristo na Terra. Chegou no Brasil em 1910. Tem 113 anos a obra de Deus no Brasil. Então, é pentecostal, como foi feita a pergunta, por causa a sabedoria dos homens misturou a festa pentecostal, que pertencia aos judeus, com a descida do Espírito Santo à igreja numa casa perto da festa. Mas misturou, aí as pessoas pensam dessa forma, tem esse entendimento. Mas o entendimento verdadeiro é que era uma casa ali, né? Que o Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava reunida esperando o revestimento, porque o Senhor Jesus disse que não era para ele sair de Jerusalém até que se fosse revestido. Porque ele disse, eu vou para o Pai e ele enviará o Espírito Santo que guiará vós em toda a verdade. E é o mesmo caminho que tem dentro da congregação cristã no Brasil. Espero que estou sendo bem claro. Venho batendo sempre nessa tecla porque tem gente muito difícil de entender. E eu estou aqui para ajudar a entender, não estou aqui para criticar também. Quem não está conseguindo entender, a gente quer que entenda, tá bom? Chegue a um entendimento. Agora eu quero responder outras críticas que foram feitas no vídeo que eu fiz aí, doutrina de Jesus Cristo e a doutrina dos homens. Aí tem um jovem, pela escrita e ele nesse vídeo ele foi o que mais escreveu e fez umas perguntas. Depois lá embaixo no final tem até um capítulo para me ler lá na Bíblia. Eu quero dizer que, jovem, você certamente é uma das denominações que é dos homens, que eu me refiro a dos homens. Você fez críticas, mas até que tem umas críticas que tu faz ali que tá para se respeitar e analisar. Agora, tem outra crítica que falou que a congregação, os irmãos da congregação, a igreja, não ensina a ler a Bíblia, não quer que nós leia a Bíblia. Não, negativo, filho. Negativo. Não é verdadeira a tua afirmação. Não é verdadeira, tá? E vem cá. Vem aqui. Sabe quem é o pai da mentira? Muito bem, então cuida. Cuida do que fala. Porque é pedido sim para a igreja ler a Sagrada Escritura. Como é que vai saber? Ou você acha que eu sei que o Espírito Santo desceu lá na festa da Pentecoste e outros assuntos que eu estou falando e os vídeos que eu venho falando, eu não tenho lido a Sagrada Escritura? Vem da onde? Certos assuntos, certa ligação é pelo Espírito Santo, mas tem lido a Sagrada Escritura. Nunca vi. Estou 30 anos dentro da congregação cristã, posso afirmar e confirmar o que eu falo aqui. Nunca ouvi de algum irmão do ministério dizer para nós, membro da igreja, que não lesse a Sagrada Escritura. Ao contrário, nós lemos, observamos, buscamos entendimento para que não seja enganado pelos homens, que você é. Tá? Você é. Porque você não quer aceitar o que se fala a real.
estou aqui para ser seu fulano de tal, ou não. Eu sou defensor que a Bíblia fala, mas fale a verdade quando se refere à congregação cristã no Brasil, a real. Se tem algo que falar que é real, a gente analisa. E é o que é. Agora, dizer que a igreja CCB luta para a gente não ler a Bíblia, não quer que saiba da Bíblia, mentira. E o pai da mentira, você sabe quem é. Não preciso dizer. Né? Certamente você nunca esteve na congregação, certamente você nunca examinou a congregação, buscou saber, você faz crítica da sua mente caracterizada. Você pensa, ouviu alguém falar, é que nem o papagaio. O papagaio ouve alguém falar e começa a falar. Não vai lá conferir e fala o que não é. Aí está a mentira feita, né? Alguns dizem que a mentira sendo falada muitas vezes parece ser uma verdade. Tá bom? Então isso é para você ver o que você escreve e fala, porque aqui não é criança que está falando aqui, que não tem conhecimento, tá? Por ser na simplicidade, temos experiência na caminhada, conhecemos a CCB, sabemos as demais doutrinas, não é coisas de marinheiro de primeira viagem, tá, meus queridos? Sei o que falo sobre a doutrina de Jesus Cristo, vivo aquilo que eu creio, já vi, nunca vi em outra denominação o que eu vi na congregação cristã no Brasil. Obras maravilhosas já o palpei comigo mesmo. Eu falo aquilo que eu tenho visto, conto aquilo que eu tenho passado. Então, não tenho muita experiência e nesse caminho. Então, não é qualquer molequinho com a sua conversa mole, as suas escritas, que vai me deixar confuso, ou triste, ou cabisbaixo, se é isso que você quer fazer que eu sinta, que eu viva. Nada que você falar, escrever contra a congregação e a igreja pode abater aqueles que estão firmes em Jesus Cristo. E sabe o que fala, tem conhecimento naquilo que fala. Se você soubesse, você não falava isso. Se você tivesse o mesmo entendimento, você não falaria isso. Ou escreveria o que você escreveu. Porque é irresponsabilidade. Você tem que saber, você tem que acompanhar, você tem que... Por que o Senhor Jesus falou aos apóstolos, você que lê a Bíblia, você lê a Bíblia, você é um cabra entendido da Bíblia, então você sabe o que eu vou dizer. Jesus Cristo disse o quê para os apóstolos? Vós são a minha testemunha. Por que eles são testemunha, os apóstolos? Porque andaram e acompanharam o Senhor Jesus, viram com seus olhos a obra que ele fez, os milagres, o cego ver, o coxo, o aleijado andar, o mudo falar, o morto ressuscitar, eles viram tudo. Então eles podiam falar de Jesus Cristo, eles escreveram sobre Jesus Cristo. Agora você vem dizer que a congregação da CCB não ensina o povo a ler, não quer nem que o povo leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Você estava com nós, você é um crítico, você saiu do nosso meio.
Você acompanhou? Tem alguém na igreja que falou isso? Porque o tempo que eu tenho, e o tempo que eu sou membro da igreja, nunca ouvi falar isso na igreja. Então, para mim, você é mentiroso. E o pai da mentira, você sabe quem é. Tá? Já falei, já repeti. É a resposta que você precisa ouvir. Que você escreveu. Lá no vídeo que eu fiz. Doutrina de Jesus Cristo e a doutrina dos homens. Aceita que existe a doutrina de Cristo e a doutrina dos homens, que dói mais, dói menos, quer dizer, né? E você não fica revoltadinho e vem fazer crítica contra a congregação falando inverdade. Você ir na igreja, acompanhar e ver e falar isso aí que você falou, aí eu te dou um ponto de... Mas você não vai na congregação, você apenas ouve falar, você ouve uma verdade, não dói, não quer buscar compreender, entender melhor, faz crítica. Então, meu amigo, é que eu tenho a dizer a você que você deveria visitar a congregação. Congrega lá com nós, vamos lá, tá? Aí você vai tirar a sua conclusão. Talvez você ouvir alguém falar, um sábio entendido na sabedoria humana fala, você acha que é isso mesmo? Você nunca foi lá, nunca foi examinar, você nunca foi lá conhecer, né? Conhecer. Seja um homem sábio, inteligente. Sabe que quando os apóstolos estavam pregando a doutrina de Jesus Cristo, que é que eles chamavam na época a seita de Nazareno, que era a doutrina do evangelho que os apóstolos pregavam, e eles se levantaram contra os apóstolos, prenderam eles e tal. Sempre faziam isso, né? Perseguiam muito. E até hoje a perseguição continua, de uma forma diferente, não é física, mas espiritual tem, né? Então, meu querido, um professor, eu creio que esse professor, um homem muito inteligente, ele disse assim, olha, tem um homem aqui que ele começou a fazer uma certa pregação, juntou uns homens nele, e houve aquele movimento, e de repente houve lá o homem morreu, e aquilo se desfez. Outro também, aconteceu a mesma coisa, começou uma pregação lá, um ensinamento dele lá, do homem, ajuntou-se um monte e também houve outra perca e eles se desfizeram. Aí ele falou assim, se esse movimento dessa seita, que ele chamava seita na época, desse movimento aí, de Jesus, que esses homens vêm pregando, não é de Deus, também vai acontecer a mesma coisa, vai se desfazer, vai se acabar. Mas se é de Deus, não queira nós se encontrar lutando contra Deus. Viu? Porque eles não tinham certeza da doutrina dos apóstolos, não era revelado a eles ainda. Esse homem deu essa luz a aqueles homens que estavam perseguindo. Eles estão, se é de Deus, deixa eles falar, deixa eles. Se é de Deus, se não é de Deus, vão se desfazer, que nem aquele outro lá se desfez. Se acabou. Mas deixa eles falarem, porque se for de Deus, aí queira nós ser achados lutando contra Deus. Viu, meu querido? Então aqui a gente fala que a doutrina de Jesus Cristo e tudo, cuida, para você não estar lutando contra Deus. Você não sabe, se você ouviu conversa de gente diferente, procura saber certinho para não falar que não é complicado, tá? É bem complicado. Cuida. Então aquele professor que estava no meio daqueles homens que perseguiam os apóstolos na época, ele teve esse entendimento. Deixe que falem. Se é de Deus, vai continuar. Ia estar até 2000 anos, e está aí essa mesma doutrina, está de volta e estamos aí pregando, tá bom? Então cuida.
E os demais irmãos, que Deus abençoe, os irmãos que escreveram aí no último vídeo aí, que Deus abençoe os irmãos, continua firme com o Senhor Jesus. Olha somente para Ele. Lembra, todos nós temos falhas, todos nós estamos sujeitos a erros, mas devemos pedir e dar perdão quem erra com nós. E clamar a misericórdia de Deus a favor de todos, para que todos venham a ter o conhecimento. Disse o apóstolo Paulo: bom que todo homem levante a mão santa para o céu. Todo homem. E também o Senhor Deus escreveu, deixou escrito pelo seu servo, que é bom que todo homem se salvasse e venhasse chegar ao conhecimento. Conhecimento do quê? Da graça, da doutrina de Jesus Cristo, autor e salvador da fé. Tá bom, meus queridos? Deixa aí o seu joinha e que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Não esqueça, Deus é Deus de esclarecimento, não é Deus de confusão. De esclarecimento. Deixa aí o seu like, escreva uma pergunta, uma crítica construtiva, algo bom, e a gente vai sempre estar fazendo um vídeo no assunto, tá bom? Você escrever aí, deixa aí a sua opinião, mas uma opinião saudável, tá? Não deixa coisas banais, que isso não é bom. Aí eu também não vou comentar. Coisas que eu ver que não é bom, não comento mais no vídeo. Mas se tiver perguntas construtivas, perguntas sérias, a gente sabe, tá? A gente fala aqui. Eu falei desse jovem, falei alguma coisa, mas só nesse vídeo. Agora, para frente, só vou responder as perguntas que vale a pena responder. Tá bom? Deus abençoe a todos aí e até o próximo vídeo.